Em alguns programas, existem momentos em que os personagens revelam saber que são parte de um desenho animado, a famosa quebra da quarta parede. Pode até não parecer, mas Peppa Pig tem vários momentos de quebra da quarta parede que os fãs muitas vezes nem percebem. Mensagem dos animadores. No episódio Brincadeiras com Papel, a Madame Gazella ensina as crianças a fazerem vários desenhos que se conectam para parecerem um único desenho que se movimenta, ou seja, um desenho animado. A Suzy Ovelha reclama que isso é muito difícil, e é aí que a Madame Gazella diz que é preciso paciência para fazer uma animação, e olha para a tela. Apesar de parecer que isso é a Madame Gazella falando com a Suzy, a verdade é que a cena representa os animadores de Peppa Pig usando a Gazella para falar com o público que assiste ao desenho, como se eles estivessem desabafando sobre como é complicado animar cada episódio de Peppa Pig. Deu até um pouco de pena agora, mas não dá pra parar apenas pra ficar triste pelos animadores. Temos que te contar sobre todas as 13 vezes que você não sabia que Peppa Pig quebrou a quarta parede. Se ajeita aí e vem com a gente porque já vai começar mais um Teen Vídeos. Bebê na barriga. Lembra de quando a mamãe Pig ficou grávida da irmãzinha mais nova da Peppa, a Ivy? No episódio A Grande Notícia, mamãe e papai Pig revelaram a Peppa e ao George que eles iriam ganhar uma irmãzinha. Os dois porquinhos, inocentes do jeito que são, começaram a procurar pelo bebê. Quando a mamãe Pig disse que o neném está dentro de sua barriga, a Peppa ficou confusa e perguntou como ele foi parar ali dentro. Claro que a mamãe Pig não quis explicar como isso funciona e acabou jogando a pergunta para o papai Pig, que, por sua vez, entrou em pânico e encarou a tela como se estivesse pedindo ajuda da gente para tirá-lo dessa enrascada. Sério, ele olhou diretamente para nós. O desespero foi tanto que papai Pig viu a necessidade de quebrar a quarta parede em busca de ajuda. O pior é que só os fãs mais velhos entenderam o desespero dos pais da Peppa nesse momento. Papai Pig entalado. Às vezes, a quebra da quarta parede parece revelar um lado meio assustador do universo de Peppa Pig. E vemos isso acontecendo no episódio Centro de Lazer, em que vários adultos acabam entalados dentro de uma piscina de bolinhas enquanto tentavam tirar as crianças de lá. Vendo isso, o Papai Pig resolve que também vai tentar entrar na piscina, mas é aí que ele se lembra de todas as muitas vezes em que ficou entalado em algum lugar, o que é uma piada recorrente da série. Então, Papai Pig simplesmente encarou a tela e falou algo como: "Eu vou ficar entalado, né?" Parecia até que ele estava perguntando pra gente. O pior é que, mesmo sabendo de seu destino, Papai Pig ainda tentou entrar na piscina de bolinhas. E sim, ele acabou ficando preso. Por esse motivo, muitos acreditam que existe alguma pessoa ou coisa controlando a mente dos personagens de Peppa Pig para que eles façam essas coisas. Mas em alguns momentos, os personagens momentaneamente percebem que tem algo errado e fazem esses comentários suspeitos. Será que isso é verdade? Voz do narrador. Essa teoria de que tem algo de muito errado acontecendo com o programa também explicaria a quebra da quarta parede bizarra que ocorre no episódio Piscinas Naturais, em que a Peppa e o George viajam até uma praia com seus avós. Eles ficaram muito decepcionados quando perceberam que não tem areia no local. O narrador, que tem aquele hábito conhecido de falar o óbvio, logo falou que Peppa e George gostam de fazer castelos de areia. Só que nesse momento, os porquinhos encararam a tela com olhares assustados, como se tivessem escutado a voz do narrador, sendo que os personagens não parecem ouvi-lo na maior parte dos episódios. Imediatamente depois do que o narrador disse, George começou a chorar. Até parece que o choro foi por não ter areia na praia. Mas, vendo essa cena com outro pensamento, é fácil imaginar que o irmãozinho da Peppa, na verdade, chorou por ter escutado aquela voz misteriosa falando dele como se o conhecesse perfeitamente. Latim. A Peppa e o George não foram os únicos que escutaram a voz do narrador. Outra situação parecida é vista no episódio Flores Silvestres, quando o narrador explica que o latim é um idioma que existe há muito tempo. Enquanto ele diz isso, o Edmond Elefante simplesmente concorda com a cabeça, mostrando que escutou tudo que o narrador disse. Peppa e George tinham ficado aterrorizados quando escutaram o narrador, mas no caso do Edmond, ele não ficou nada impressionado, como se já soubesse
soubesse da existência do narrador e aceitasse que isso é algo completamente normal. Até que faz sentido, visto que Edmond é mais inteligente que todas as crianças de sua idade e até mesmo que os personagens adultos, sendo um verdadeiro prodígio. Será que justamente por sua inteligência, ele já entendeu como o mundo de Peppa Pig funciona e sabe que está dentro de um programa? Vai saber. Se você acha que esse elefantinho sabe muito mais do que parece, comente aqui embaixo, Edmond. Mentira da Gazela. Falando no Edmond, teve outra vez em que ele quebrou a quarta parede, e foi no episódio Brincadeiras com Papel, o mesmo em que a Madame Gazela falou sobre como é difícil animar desenhos. No início do episódio, a professora viu a torre de papel feita pela Molly Toupeira e disse que aquela era a melhor coisa que ela já tinha visto na sua vida. A Molly acredita no que a Gazela disse, mas o Edmond, sendo bem mais inteligente, não caiu nesse papinho e falou, sério? Enquanto olhava na nossa direção, parecendo que queria dizer pra gente algo como, olha só a falta de vergonha dessa mentirosa. Peppa e Lama. Por incrível que pareça, a Peppa está quebrando a quarta parede desde o início. Poças de Lama é o primeiro episódio do programa, e uma das primeiras cenas mostra a porquinha pulando em uma poça de lama, obviamente. Mas, só para deixar mais claro que a personagem principal do show é uma porca, a própria Peppa decidiu olhar no fundo de nossas almas para dizer que adora pular em poças de lama. Aqui não tem nenhuma desculpa, ela simplesmente olhou pra gente e falou algo sem nem fingir que estava conversando com outra pessoa. Dá pra entender a razão de a Peppa falar com o público logo no primeiro episódio, pois a série precisava apresentar a personagem principal para as crianças e mostrar que tipo de pessoa ela é. Mas o narrador já tinha dito que ela adora pular em poças de lama logo antes dela falar isso. Ou seja, ela nem precisava ter quebrado a quarta parede, mas fez mesmo assim, justamente para mostrar que é capaz de fazer isso desde sempre. Tela suja de lama. Em As Botas de Ouro, não é um personagem em específico que quebra a quarta parede, mas o desenho em si. No final do episódio, as crianças pulam com tanta força em uma poça de lama que a sujeira simplesmente voa para todo lado e bate na tela. Sim, os respingos de lama batem na tela como se tivessem atingido uma câmera que está gravando os episódios da série, o que faz a gente se lembrar de que estamos assistindo a um desenho animado. Claro que alguns vão interpretar que essa cena é uma prova de que realmente tem uma câmera gravando os episódios do programa dentro do mundo de Peppa Pig, como se a série existisse lá dentro também. Mais lama. Se a tela ficou suja naquele episódio, imagina em um episódio chamado Festival de Lama. Dessa vez, isso aconteceu quando o Papai Pig pulou em um monte de lama e causou uma explosão de sujeira que bateu contra a tela. Dá pra interpretar que é como se o Papai Pig tivesse jogado a lama tão longe que ela bateu no rosto de quem está assistindo ao episódio. De qualquer forma, esse tipo de momento é hilário. Abertura. Parando pra pensar, todo episódio de Peppa Pig começa com a quarta parede sendo quebrada. Na abertura, a porquinha fala diretamente com a gente, se apresentando e também apresentando os seus parentes. É indiscutível que isso é uma quebra da quarta parede, mas ao menos não é algo que realmente acontece dentro da série, exceto quando o episódio faz uma referência a isso, como quando a Peppa fez essa mesma apresentação ao aparecer na televisão em Terra da TV, o que é mais uma referência divertida do que uma quebra da quarta parede. O que você acha? Concorda que a abertura não acontece de verdade dentro da série? Ou acha que a Peppa realmente faz essa apresentação mesmo quando não está sendo filmada? A verdade sobre isso é capaz de mudar tudo o que pensamos sobre a porquinha. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Janelas abertas. É claro que a senhorita Coelho também não perderia a oportunidade de quebrar a quarta parede. Ela tem tantos empregos, então, se duvidar, um de seus trabalhos é ser uma quebradora profissional de quartas paredes. Isso seria realmente engraçado. No episódio Festa dos Super-Heróis, a senhorita Coelho segura um balão e começa a ser puxada para cima por causa dele. Todos ficam muito preocupados, mas ela diz que está tudo bem, contanto que nenhuma janela esteja aberta. A senhorita Coelho fala isso pra gente porque sabe que nós gostamos muito dela e que ficaríamos preocupados se acontecesse algo de ruim com ela. No final das contas, havia sim uma janela aberta e ela acabou voando para fora da festa. Mas o Super
Batata felizmente conseguiu salvá-la com seus superpoderes. Barriga cheia. O Papai Pig tem outra cena engraçada de quebra da quarta parede. E essa cena aparece em Corrida Divertida, em que o Papai Pig sai correndo após ter comido. Ele não consegue correr muito por ter ficado cansado rapidamente. E, nesse momento, olha para a gente e diz que não deveria ter comido tanto espaguete antes de sair correndo. É nesse tipo de situação que Peppa Pig mostra o motivo de ser um desenho infantil, já que o pai da porquinha está quebrando a quarta parede para falar isso justamente para que as crianças mais novas que assistem ao desenho entendam que é errado correr logo após ter comido muito. Ele se tornou um exemplo de algo que não deve ser feito. E essa quebra da quarta parede foi feita para deixar a mensagem bem clara. Então, lembre-se de nunca sair correndo logo após se empanturrar de comida, viu? Cinderela. As Botas de Ouro teve aquela cena da lama caindo na tela, mas houve outra quebra da quarta parede bem divertida nesse episódio. Quando o Vovô Pig tenta encaixar as botas douradas que encontrou nos pés das crianças para descobrir de quem eram as botas, a Wendy Lobo olha bem na nossa direção e diz o que todos nós pensamos. Isso se parece muito com a história da Cinderela. Tá curtindo? Então, clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!